antigamente, há tempos atrás, era muito difícil de se implantar novas tecnologias, né? Infelizmente, do tempo do meu pai, do meu avô, ah, os produtores eram muito engessados do ponto de vista de testar novas variedades, testar novos manejos, né? Que é o que ainda reflete hoje, né? Então, como extensionista, uma coisa que eu queria te perguntar também, ah, como que está essa questão hoje, no teu ponto de vista, analisando os dados da Emater, o produtor, de modo geral, assim, ele está aceitando, ele está mais receptivo a novas tecnologias, a novos manejos, a novas formas de gestão da sua propriedade, ou ainda a gente tem um desafio muito grande em levar essas novas ideias da porteira para dentro? Olha, eu acredito que tem bastante espaço para melhora e para busca por tecnologia ou por adoção desses novos métodos. Mas creio que quando a gente coloca numa régua do tempo, está bastante interessante e melhor do que outrora. Existe uma questão bastante pertinente que é a convivência de diferentes gerações. Então a gente sai de um contexto onde as pessoas aprendiam empiricamente, né, ou seja, aprendiam fazendo e observando e adotavam aquele método, e surge a frase típica que muitas vezes a gente escuta: meu avô fazia assim, meu pai faz assim, eu vou continuar fazendo assim. Isso tem uma lógica, né? O erro talvez esteja na difusão, muitas vezes, quando pensa que não tem um sentido nessa decisão. É porque justamente é a segurança, né? A estabilidade de não somente um momento, mas de toda uma vida, ou quem sabe de mais gerações, que está em jogo. Então, para haver essa mudança, ela precisa ter provas, né? Ela precisa ter uma condição de que muitos, num primeiro momento, por pioneirismo, por inovação, por vocação, vão aderir e depois vão replicar. Na extensão rural a gente trabalha assim. Você busca muitas vezes aquela pessoa que está mais aberta e que vai ser o primeiro a aderir e vai pagar o preço por ser pioneiro. Toda tecnologia, quando surge, ela é mais cara, correto? Quando nós estamos falando da adoção, ela é cara em vários sentidos. Um deles é a aprendizagem que você tem para aderir àquela tecnologia. Olha que interessante, neste ano a ASCAR, que é a associação que presta o serviço da Emater, né? Nós somos funcionários da ASCAR, ela está completando 70 anos. Então, em 1955, o surgimento da ASCAR, o propósito era prestar assistência ao crédito rural. E, através disso, levar técnicas como, por exemplo, a correção do solo, né? A aprendizagem da utilização do calcário, do fertilizante químico, das variedades. E, se nós formos pensar, naquela época, o Brasil tinha ali, em 1955, na década de 50, seus 52 milhões de pessoas, mais ou menos, né? E nós tínhamos mais da metade da população morando no meio rural. E essas pessoas, elas produziam mel, elas faziam queijo, elas tinham a sua horta, elas tinham a galinha, ou seja, uma propriedade era quase que autossuficiente, e o trabalho de levar tecnologia foi para que elas buscassem uma especialização. Depois desse período, a gente teve ali a chamada Revolução Verde, por assim dizer. Vamos pegar a década de 70, o Brasil bateu seus 90 milhões de pessoas, com menos pessoas morando no interior. E isso se deve justamente, não somente, mas um dos principais aspectos, a essa especialização. Então, a cultura da soja, que era insignificante ou inexistente, comercialmente falando, em 1955, já torna-se a principal cultura, né? E uma dificuldade que as pessoas têm de compreender é o que é a soja, né? Eles dizem: mas eu não como soja, o agro que vá, porque eu não como soja. Eu acredito que hoje, digamos, a gente até é bastante dependente dessa cultura, mas é ela que nos fornece desde a carne que a gente come até a energia que a gente precisa para se locomover, em alguns casos se aquecer. Então não existe frango, não existe porco, não existe leite, não existe praticamente nada que seja de uma cadeia de transformação que não seja extremamente dependente da soja. Evoluímos e chegamos ali a mais de 214 milhões de pessoas, se não me falha a memória,
com safras recordes atrás de safras recorde e com menos gente morando no meio rural. E o nosso trabalho, enquanto assistência técnica hoje, se você for perceber, ele, lógico, ainda permanece o acompanhamento da especialização, né, nas culturas de grãos, nas grandes culturas, por assim dizer, mas já existem N atores, empresas, instituições de pesquisa, assistência técnica privada que o prestam. E a Emater, ela acabou se voltando quase que como uma salvaguarda para aquelas atividades que antes eram não comerciais dentro das propriedades, e hoje ela acaba sendo o ponto de início dessas atividades de interesse econômico. Então, é muito difícil que nasça uma agroindústria sem que tenha a Emater. É muito difícil que alguma cultura de não grande interesse comercial tenha o seu início sem uma assistência da Emater. E isso reflete essa transformação que a gente estava falando. Então, a gente se adapta à tecnologia, né, e também àquilo que o produtor precisa. Mas é um extrato para dizer justamente que nós estamos frente a um momento em que sim, o produtor está aberto, não somente a receber, mas como questionar tecnologia. A informação que eu, enquanto engenheiro agrônomo, tenho, sei como um produtor rural, tem igual ou superior. E aí, a partir desse diálogo, dessa conversa, que a gente encontra os caminhos a serem seguidos. Existe um longo caminho a ser perseguido? Existe uma abertura a ser construída? Existe, mas comparativamente falando, eu creio que a gente não é à toa que é um país extremamente pujante no meio agrícola, senão pelo pioneirismo e pela coragem do produtor rural. Com certeza. Eu penso muito de acordo com você na tua colocação e eu acho assim, que a possibilidade da informação, né, vamos dizer assim, com a democratização da informatização, da informação, isso revolucionou, inclusive o agronegócio, porque há pouco tempo atrás não existia nem telefone no interior. Hoje dá para se contar nos dedos os produtores que não têm essa ligação com a internet, com o celular, com a mídia, né, de forma geral. E a informação está na palma da mão, né? Então, além de um trabalho que a Emater desenvolve ao longo do tempo, o produtor está tendo muito acesso. E ele sabendo digerir essas informações e buscando aquelas informações que são pertinentes à sua propriedade, à sua operação, ele só tem a evoluir, né? Ele só tem a evoluir.